Muito boa noite. Ora, hoje, como sempre, ao longo da próxima hora e meia, temos boas propostas para o fazer ficar desse lado. Digo, já a seguir vou ter aqui comigo e na sequência do que temos tido esta semana, o Dr. Ângelo Correia, uma das figuras da democracia em Portugal. Ele contribuiu para a democracia em Portugal no 25 de Abril. É uma conversa para não perder. Já a seguir aqui neste programa vai-nos ajudar a olhar para o passado e também para o presente da democracia. Terei aqui comigo Ângelo Correia, como disse, que viveu de perto a Revolução e participou na construção da democracia no nosso país. Depois viajamos até a Lisboa dos anos 90, guiados pela jornalista Joana Stichini Vilela, autora de um belíssimo livro, LX90. Vamos também falar de outro belíssimo livro, Saudade, é uma palavra bem portuguesa, que ganha novas dimensões no livro de um jornalista sueco, Henrik Brandão Johnson, vai estar aqui connosco também. Passamos pelo atletismo com a Maratona da Europa, que este fim de semana vai juntar milhares de participantes em Aveiro e Ilhavo, e vamos conversar ainda com o organizador. Continuamos a acompanhar a viagem do Conta Lá pela Estrada Nacional número 2, hoje com paragem em Santa Marta de Naguião. Vamos ainda até ao Brasil, ao encontro de mais uma portuguesa no mundo. É proprietária e chefe de um restaurante que promove a gastronomia portuguesa no Brasil. Como já é habitual, teremos a informação objetiva com a Estela Machado. Como vê, boas propostas para ficar desse lado. O programa começa agora mesmo. Muito boa noite, seja bem-vindo. O 25 de Abril está aí à porta e aqui continuamos a ouvir diferentes protagonistas da vida política sobre o significado e o futuro da democracia. O convidado de hoje é um convidado relevante, viveu de perto da Revolução e teve um papel ativo na construção da democracia. Tenho o prazer enorme de vos apresentar aqui e receber também Ângelo Correia, Dr. Ângelo Correia. Que bom voltar a revê-lo. Obrigado, muito obrigado e fico muito contente. É uma honra tê-lo aqui deste lado. Um estúdio moderno. É verdade. Moderno. É verdade. Dr. Ângelo Correia, fiz a mesma pergunta aos convidados anteriores que cá estiveram, que é a pergunta clássica de Alçado Batista. Onde é que estava no 25 de Abril? No 25 de Abril, no dia. Estava deitado. A dormir. A dormir. Mas às 6 horas acordaram-me. Acordou toda a gente às 6 horas. E acordaram-me um militar, meu amigo, meu velho amigo, que já morreu infelizmente, acordou-me a dizer assim, está na rua. Mas o Dr. Ângelo Correia já tinha indicações de que ia acontecer alguma coisa? Ouça. Já é Juca mesmo, para os amigos. Ouça. Desde o 16 de março, do chamado golpe das Caldas, sim. Era inevitável que ia haver qualquer coisa. Não sabia era a direção e o sucesso, mas que ia haver alguma coisa, havia. Os militares estavam cansados de ir para a África, estavam cansados de não ter família tranquila, com quem estar habitualmente, estavam cansados de variar, estavam cansados do perigo, e sobretudo estavam com outra circunstância. Estavam a perceber que o esforço deles era inútil. Ou seja, as Forças Armadas, que é talvez uma das principais organizações de um Estado, obedecia a um conjunto de parâmetros, de objetivos, que os próprios militares já não acreditavam. Logo, empenhar uma vida, arriscar uma vida, por alguma coisa em que não se acredita muito, ou não se acredita nada, é uma circunstância terrível para um militar. E percebemos isso meses antes do 25 de Abril. E percebeu nesse 25 de Abril que aquilo era inevitável, ou melhor, que o sucesso era inevitável, ou temia que podia não correr bem? Estou a falar de si das pessoas que estavam à sua volta. Eu vou-lhe dizer de uma maneira mais, digamos, mais burilada. Às primeiras horas, até meados, digamos, metade da manhã, não se percebia. Mas quando falha a resposta do Brigadeiro Junqueira Reis, que era o comandante das forças do regime, que no fundo cai de uma maneira ignóbil, que é os seus oficiais, sargentos e soldados, desertam à sua frente e passam-se para o lado dos revoltosos, neste caso, dos combatentes pela liberdade. Ou vão-se embora tranquilamente, e ele tem que sair tranquilamente, percebeu-se que o regime tinha caído. Ou seja, bastaram horas na Rua do Arsenal para se perceber que não havia nada para defender. Ou seja,
o golpe do 25 de Abril ia dar resultado, porque não encontramos resposta, nem vontade, nem organização, nem forças para responder àquilo. Ou seja, o país estava a viver uma situação apodrecida, que aparentemente parecia normal, progressiva, em termos económicos, digamos, ideologicamente estável, mas que em 24 horas, eu diria, em 4, 5, 6 horas... Morreu. Morreu. De si próprio, ou seja, caiu de podre. Engraçado. Não houve luta. Caiu de podre. Por isso é que nem é uma revolução... Por isso é, são cravos. É dos cravos, Ouça. exatamente. Por isso é que você pode lá pôr cravos, porque quer dizer, não há Não balas. havia resistência, claro. Não havia razão para balas, então põe-se cravos. Ou seja, a simbologia do 25 de Abril mostra ao mesmo tempo uma flor como um cravo a desabrochar no meio daquela potencial confusão. Quando isso passa no primeiro dia da Revolução, é porque não havia nada. O cravo nascia facilmente. E o Dr. Ângelo Correia acorda e o que é que faz nesse dia? Vou para a rua. Vai? Vou ter com esse meu amigo, que era militar, estava na Escola Prática de Infantaria, era major. Fui vê-lo, andei um bocado, depois regressei a casa para ver o resto dos acontecimentos. Quando vi ao fim da tarde o general Spínola aparecer como Presidente da República, Presidente da Junta de Salvação Nacional, e como tal a seguir, Presidente da República, eu disse para mim próprio, uma de duas coisas. Não tinha uma resposta fixa e certa. Tinha uma opinião dubitativa. Como é que o Spínola aceitou o programa do MFA? Primeira pergunta. Segundo, que poder tem ele? Ou seja, a resposta ao dia 25 de Abril, no final do dia, em que nós todos sabemos que cai uma casa, mas outra tem de surgir, porque os poderes terem confiança, estímulo, tranquilidade, eu fiquei com algumas dúvidas da tranquilidade do regime. E depois... Depois fui acompanhar. Acompanhando. Fui acompanhando. É mais, depois, para si, é mais importante, o 25 de Abril é muito importante, ou 11 de Novembro. Não. O 25 de Novembro. Desculpe, o 25 de Novembro, estava no 11 de março. Também houve o 11 de Novembro. Também houve o 11 depois. Perto da altura do cerco da Cerco da Constituinte. Constituinte. Eu vou dizer com toda a sinceridade, os dois são decisivos. Porque os dois não são antinómicos. São, digamos, um é corretor do outro. Não na expressão inicial, claro, mas no desenvolvimento que teve. Vamos lá ver. Portugal não estava habituado a discussões políticas. Portanto, a caldeira destapou-se, a panela destapou-se. Destapou-se, a gente começou a falar, a exibir, dialogar, digamos, a expor, sobretudo, e a expor-se de uma maneira tal que, ao fim de algum tempo, se percebeu que não havia linhas diretoras. Ou antes havia uma, o socialismo. O MFA, Movimento das Forças Armadas, o órgão militar da Revolução, tem importância porque também é o grande conestador da visão socialista. O poder militar, que é o poder revolucionário, quando procura transformar-se ou dar corpo a um poder democrático, sem ser o próprio poder revolucionário, tem que ter uma ideologia. O socialismo foi pregado desde o primeiro dia como ideologia. Por isso ainda está hoje nos preâmbulos da Constituição. Pois está, exatamente. Rumo ao Portugal socialismo. é um país a caminho do socialismo. Rumo ao caminho, sim. Sabe que estamos tão felizes com o a caminho, porque nunca lá chegamos. Portanto, eu estou a caminho do socialismo, ótimo, nós chegamos lá, não há perigo. Mas quer dizer, o problema é se há uma coisa se passa-se mal e chegamos. Já não há esse tempo passou, a tal ponto que a própria frase, eu pergunto se constitucionalmente é válida. Claro. Hoje enfim, é uma questão simbólica. Simbólica, claro. Mas para quê? Para nós olharmos para a vida e para a história, para perceber quais eram os conteúdos básicos. Básicos, claro. Que nos iam dirigir. E portanto andámos nessa linha, o governo de Palma Carlos, Sá Carneiro, quiseram contemporizar, quiseram modelar, não imprimir um ritmo e uma direção tão afirmativamente socialista. As coisas correram mal. O 11 de março foi uma armadilha, não tenho dúvidas. Uma armadilha montada para que algumas pessoas saíssem para a rua ou dessem orientações que não correspondiam ao desejo dos mentores do golpe. Isso aconteceu, levou
prisões, Claro, pois foi. a seguir há decisões sobre nacionalizações, há uma orientação da Assembleia do MFA, num sentido cada vez mais socialista, a caminho do socialismo científico. Aí não é um caminho lento, é um caminho muito rápido. Muito rápido, é? Para o socialismo científico. E, portanto, depois chegamos a julho, agosto, a nova Assembleia do MFA, que destitui Vasco Gonçalves. Exatamente. Isso já é em 75. 5. Destitui Vasco Gonçalves, em que se cria, em que se transmite ao país uma ideia básica. O MFA não existe, existem dois MFAs. Um democrático, muito ligado ao povo, o outro forte, convicto ideologicamente, mas sem expressão militar suficiente. E pior, sem uma expressão militar suficiente e com uma ideologia cruzada de várias coisas. Quer dizer hoje, o PCP dominava parte das Forças Armadas. Não é verdade. Porque nesse setor político, que nós chamamos de setor socialista, das Forças Armadas, você tinha duas áreas completamente diferentes. A ortodoxia, o rigor, a determinação, o comando por parte do PCP, mas ao lado dele havia os SUV, soldados unidos venceremos. Os tipos que davam barba horrorosa, cabelo horroroso, que eu metia medo, quer dizer, porque eu parecia Cuba, eu parecia o Fidel de Castro. Fidel de Castro não, ainda fazia barba na parte de cima, na parte de baixo não. Mas, quer dizer, aquilo parecia um conjunto de pessoas sem rei nem roque, sem orientação. Viviam na espontaneidade da Revolução Socialista permanente. Ora bem, tudo isto mostrou três blocos. Um bloco democrático maioritário, político e militarmente. Um bloco pequeno, organizado, com força em algumas áreas das Forças Armadas, mas minoritário ideologicamente e sociologicamente e internacionalmente. Porque as versões, as influências externas, queira-se ou não, ajudam a matriciar. Claro. Também movimentos sociais internos. E por último, o movimento do SUF, do Otelo. Quer dizer, unidos venceremos para quê? Para onde? Não se sabe. A Revolução decidirá. Quer dizer, tudo isto foram tempos de expectativa, foram tempos de consumo psicológico muito grande. Mas olhando para trás, foram grandes tempos para si também, não é? Eu tive de vivê-los todos. Viveu-os todos? Pois está na Constituinte. Estou na Constituinte, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Exato. Ajudou a constituir esta Constituição. Eu vou-lhe dizer uma coisa, na Constituinte falei 3 vezes ou 4. Ah, sim? E é por uma razão, e você talvez compreenda, e é preciso explicar às pessoas. Eu quando cheguei à Constituinte tinha 28 ou 29 anos. Era muito novo, claro. Não, tive respeito. Fui educado no respeito dos mais velhos. Educado na minha casa, no meu pai, na minha mãe, na minha família. No liceu, na universidade, o técnico, então quer dizer, eram casas organizadas e disciplinadas. Atravessar aquele tempo de incerteza, de disrupção permanente, cria-nos problemas de adaptação. Ora, eu acho que o mais importante para mim foi perceber que eu tinha de ter algum ritmo, algum objetivo, mas contemporizado com o respeito que eu tinha aos mais velhos. Eu olhava, por exemplo, aquela bancada do PCP. À minha frente estavam pessoas que tinham tido 20 anos de exílio, 10 anos de cadeia. Queira ou não queira, não pensando eu como eles, eu tinha respeito por eles. Eu não gostava deles e o que eles pensavam, mas eu olhava para eles e dizia assim, como é que foi a vida destas pessoas? Fugiram daquilo que eu não fugi, que é uma vida normal, junto de todos. Não, fugiram em nome de um ideal. Clandestinidade, exílio, prisão. Cadeia. Ouça, tinha respeito. Depois aparecia um bloco socialista, o Zenha, o Manel Alegre, o Mário Soares, quer dizer, o António Macedo, uma série de gente importante. E eu tinha a relação de, estes tipos estiveram no exílio, às vezes vieram presos, são pessoas relevantíssimas, quem saiu ao pé deles? Portanto, eu retraí-me muito na Constituinte. E aprendi com isso. Aprendeu bastante, não é? Aprendi, só falei... Já marcadamente com uma ideologia social-democrata, o Dr. Engenheiro Ângelo Correia? Já. Eu, quando entrei no PPD, eu entrei nos 3, 4 dias a seguir. Fruto de um conjunto de pessoas. O Sá Carneiro... Claro. Lá ver, eu tinha ajudado a fazer as sedes
Pois, já em pertencia à 69. SES, aquele grupo de... 69, que era o único grupo politicamente aceito pelo regime, fundado, sobretudo, pelo Dr. João Salgueiro, que era um grande líder, nessa altura, de um conjunto de pessoas em Portugal, a tecnocracia do Estado, mas que não tinha os propósitos e os objetivos políticos do Estado português. Queria, por dentro, alterar as coisas. E houve, curiosamente, uma pessoa que nunca se fala em Portugal, mas que foi decisivo para isso, que era filho do Dr. Marcelo Caetano, chamado Miguel Caetano. É, sim. É o braço direito do Dr. João Salgueiro na Constituição e na elaboração das SEDES. Era um homem de esquerda, claramente, que tinha uma visão diferente do que tinham outros membros das SEDES, mas que achávamos que era preciso fazer alguma coisa em conjunto para pensarmos o que é que devia ser Portugal. Ora bem, a importância do Miguel Caetano, do Dr. Miguel Caetano, era enorme porque era uma espécie de selo que se dava, que o pai recebia e via, de credibilidade das pessoas que fundaram a SEDES. Hoje se informaram muitos, o Torres Campos, o Terres, o Marcelo, o Jaime Gama, não, o Correia da Cunha pai, o Correia da Cunha filho, o Furtado Fernandes, o Rui Vilar, o Mário Morteira, ou seja, um conjunto de pessoas de várias matizes ideológicas, o Mário Bruxelas, por exemplo, esse era mais à esquerda, que conseguiram transmitir durante 3, 4 anos de trabalho uma hipótese, é que era possível mudar Portugal sem ter força para isso. Quando a força apareceu, as primeiras coisas que o Ernesto Melo Antunes, major, mais tarde tendo coronel, Melo Antunes fez, foi organizar em Belém algumas reuniões dos vários grupos político-sociais que em Portugal pensavam, que não eram do regime, para contribuir com ideias. O Ernesto Melo Antunes era um homem notável, eu era um amigo, conheci-o antes do 25 de Abril, bastante antes, porque o irmão estudou comigo sempre. Então aproveitava os momentos para também aproveitar para conhecer o irmão. Era um homem notável, com uma capacidade política, socialista, democrático, mas era um homem que percebia a necessidade de um debate interior no país. A SEDES contribuía para isso. Portanto, na SEDES conhecemos o Francisco Sá Carneiro, o Magalhães Mota, aquela gente toda, e portanto, quando 2 ou 3 dias depois do 25 de Abril, há uma reunião, a sede era na Rua Viriato, por trás do Sheraton, é um primeiro andar ali, estava a sala cheia. E a grande discussão da SEDES foi, o que é que vamos fazer? Vamos aderir a um partido? Vamos fazer um partido? Vamos dividir-nos? Não foi preciso muita coisa, porque quando o Vítor Constâncio, o António Guterres e outros, o Rui Vilar, falam, percebeu-se que queriam, digamos, ser o corpo intelectual que desse alguma força a um partido político, PS. Outros, o Alfredo de Sousa, o Salgueiro, enfim, vários, pensavam que era com o PSD. O PPD, PSD nessa altura. PPD, você é portanto, nessa altura, houve esse movimento que teve uma vantagem na história. Sabe qual foi? É que a origem veio toda do mesmo sítio. Pensando diferentemente, tínhamos de estar 3, 4 anos a pensar em conjunto. Expressando-nos diferentemente. Mas tínhamos um hábito de trabalhar em conjunto. Produzir documentos e propostas em conjunto. Isso ajudou muito. Separámos-nos todos em termos partidários, mas continuámos a dar-nos. E a tal ponto que, o mais interessante é isso, no segundo governo constitucional, o governo PS-CDS, foi a altura em que se fez grandes reformas legislativas. Lei da reforma agrária, a Lei Barreto, Lei do arrendamento rural, Lei das indenizações, pagar as indenizações a quem tinha sido expropriado e não tinha recebido nada. Lei da delimitação do setor público, privado e cooperativo. Tudo isso foram leis estruturantes que se fez nessa altura, onde esteve o PS e o PSD e o CDS. Ou seja, há uma conclusão a tirar disto tudo. Nós podemos ter ideias diferentes, mas mais do que ter ideias diferentes, ao país, é preciso perceber que temos de ter denominadores comuns que estão implícitos na visão ideológica de cada movimento, mas que é necessário reagrupar para se conseguir criar uma estrutura política, social e económica para Portugal. Isso aconteceu e foi uma vantagem insuficiente, reduzida, limitada, mas foi um princípio. Engenheiro Correia, nesse caminho
fica muito amigo de Sá Carneiro. Já o conhecia bem. Já o conhecia bem e é das pessoas mais próximas dele. É o dia mais doloroso da sua vida política, a morte de Sá Carneiro? Acha que Eu vou dizer se não uma quiser coisa falar que disso, não falamos. Não falo porque vou dizer uma coisa que... Duas coisas são verdadeiras. Eu ainda hoje tenho a fotografia de Sá Carneiro na minha carteira. Ainda hoje. Tenho-a sempre comigo. A fotografia dele, uma fotografia de um comício, uma coisa qualquer, eu guardei-a. Eu gostava imenso do Sá Carneiro, gostava imenso dele. Eu estava nessa noite em Oliveira das Meias, São João da Madeira, eu e o António Barbosa de Melo. Fazemos um comício por causa da eleição... Era as eleições presidenciais. As eleições presidenciais. Comício a favor do Jornal Soares Carneiro. Soubemos isso. E vim para Lisboa. Para Lisboa, uma grande agitação, com o desastre Camarate, o desastre, o atentado de Camarate. Quando fui para casa chorei. Chorei profundamente. No carro, não lá, mas quando fui para casa às 6 da manhã ou 5 da manhã, chorei profundamente. Fui para casa e disse, perdi o meu mentor. Perdi o meu mestre. Porque o Sá Carneiro era isso. Era uma pessoa com quem eu conversava, às vezes tinha opiniões diferentes, mas o líder permite que os seus discípulos tenham ideias diferentes. Esse é o verdadeiro líder. O Sá Carneiro era um homem com H grande, e depois não era isso, quer dizer, era mais do que isso. Não era só um líder. Eu acho que o sangue galego dele ajudava, o sangue da mãe, os lumbrales. Tinha essa origem, portanto, tinha um sentido de afirmação que os espanhóis têm, que os galegos têm. De afirmação, de respeito, de inteligência e ao mesmo tempo de uma coisa que era terrivelmente inesperada que ele fazia, que era visões táticas de repente que ninguém esperava. O Sá Carneiro fazia um movimento que, a essa altura, as pessoas começaram a perguntar: importa o movimento ou só ele dizer que vai fazer? Para toda a gente ficar à espera. Então vivíamos um bocadinho o que é que o Sá Carneiro vai dizer ou fazer. Era um homem notável, notabilíssimo. Nós ficávamos aqui uma hora a conversar. Você tem tanta coisa para contar. Mas diga-me, hoje temo que a democracia possa estar em risco. Já está. Há algum tempo, já. A democracia, a democracia isto é um bocadinho como a fé. A fé e a democracia são uma espécie de olha, se quiser, olhando para este copo, vamos supor que este copo tem um buraquinho no fundo. A água está sempre a fugir, a correr. Pois está. Temos que ir metendo água. Na fé também. Na democracia e na democracia. Ora bem. Ou seja, temos permanentemente criar condições para ela vivificar. Não basta dizer viva a democracia, não. E o que é vivificar a democracia? O que é, digamos, dar-lhe corpo, dar-lhe alma, dar-lhe uma posição de relevo, digamos, de condução e de plasmar a nossa vida. Primeira coisa, ter ideias, discuti-las e ser tolerante com elas. Ou seja, se alguém pensa que vive democraticamente sem pensar, está enganado. Tem que pensar da maneira que quiser, até ser contra. Eu não tenho nada contra alguém dizer eu sou antidemocrata, de estar no seu direito. Claro. Desde que o senhor não faça nada contra a democracia. O senhor pode dizer tudo o que quiser. A liberdade de expressão é total, com uma condição. Não faça nada que perturbe a democracia. Nada em termos de, digamos, de crime. Claro. Bom, segundo lugar, Portugal, ou em primeiro lugar, Portugal abdicou de pensar. Nós entregamos ao sistema como uma espécie de um pai que nos alimenta e nós não discutimos. Não discutimos nada. Segundo, vivemos à espera que nos digam. Vivemos à espera que nos digam. E quando nos dizem, ruminamos. Não pensamos, ruminamos. Terceiro, quando algumas pessoas dizem o que nós não gostamos de ouvir, não toleramos. Nem damos tempo a nós próprios para pensar se eles têm razão. É logo a primeira coisa, contra. Eu não consigo viver assim, não consigo viver assim. Portanto, não consigo viver assim, até mesmo dentro do meu partido. Uhum. E cultivo isso. Não escondo, pelo contrário, afirmo e pratico. Porque se não fizesse, não estava de acordo com a minha ideia democrática, que é eu estar aberto a discutir, a ouvir os outros, e às vezes recebo informação e inputs deles que eu não tinha, e melhoro. A democracia é uma aprendizagem. É uma aprendizagem permanente. Se nós pensamos, chegamos a um ponto, já sabemos tudo,
Oh, meu caro amigo, não sabemos perdidos. nada, Não estamos perdidos. Estamos perdidos. Antes de ir embora, ainda queria lhe perguntar, quando pergunta a democracia está em risco, não estou a falar em Portugal só, estou a falar no mundo, como é que olha hoje para esta situação que estamos a viver, com a guerra do Irão, a guerra da Ucrânia, a Europa? A democracia é uma O construção senhor tem pensado europeia nisso? Sim. que tem duas bases fundamentais, se quiser. A visão judaico-cristã, hoje em dia traduzida muito no pensamento da Igreja. Segundo, o iluminismo, o primado da razão. Isto é, nós não podemos caminhar sem ter a certeza, sem estarmos convencidos de que racionalmente estamos no bom caminho. Bom, a Europa deixou de pensar. A Europa é um templo do consumo, não é um templo do pensamento. E o templo do pensamento, em algumas áreas, é tão fechado e tão estranho às vezes, que combate demasiado a democracia. Engraçado. Vivemos demasiado num consumismo que nos retirou espiritualidade. A democracia exige espiritualidade. Sem Espiritualidade não é uma questão que tem a ver com a religião. Tem a ver com a consideração do espírito, espírito, claro. que é muito mais importante. Está para além das religiões. Polvilha algumas religiões. Mas é mais importante que isso. Eu acho que nós perdemos sentido crítico em relação à vida, à história. Ganhámos conformismo, ou não devíamos ter conformismo, devemos ter pensamento crítico. Pensamento crítico não é só dizer mal. É dizer, não pensamos de acordo com isto, mas achamos que esta ideia é melhor. O que é que você acha? Pois isso Pôr-nos hoje na está a posição faltar. dialética de obrigar a responder e a cruzar informação para termos uma resposta. E acha que se degradou por causa disso a política e Eu os acho que degradou-se políticos? por razões, de primeiro lugar, do próprio sistema, da maneira como as pessoas a encaram. Segundo, eu acho que a democracia obriga a comportamentos claros. Se você olhar para os comportamentos políticos de muitos Estados, você vê a ambiguidade deles. Ou seja, você tem dois pesos, duas medidas, tantas vezes. E as pessoas, os cidadãos de qualquer país democrático perguntam, mas qual é a orientação? Para onde é que vamos? Para onde é que vamos nós? Qual é a base de sustentação para dizermos isto e fazermos aquilo? E faltam líderes europeus, mundiais também para isso? Faltam líderes porque faltam ideias. Ou seja, eu não quero ter apenas grandes líderes. Eu quero líderes que corporizem algo de profundo e de novo que nos sustentem e agarrem. Agarrem no sentido político do termo. A quem nós ouçamos e dizemos, este tipo não conhece, está a dizer coisas interessantes. O senhor que acompanha a atualidade mundial, e internacional e portuguesa, claro, vê algum líder desses hoje em dia? Não. Nenhum? Nem que se aproxime? Na Europa vejo poucos. Ouça, eu tenho líderes ainda que eu tenho alguma saudade, que são já de outro tempo. Pois, esses Churchill. grandes líderes de outros Churchill, tempos. por exemplo. Mesmo no seu tempo havia grandes líderes também na Europa. Ouça, temos em Portugal. E em Portugal Mário também. Soares foi um grande líder. Sim. Sacre foi um grande líder. Ouça, há vários líderes em Portugal de primeiro e segundo plano. Hoje em dia não os temos também por outra razão. Porque hoje em dia as pessoas, os jovens, pensam que um partido político é uma forma de ascensão social. Quer dizer, um partido político serve para quê? Para a gente crescer na vida. Não é para servir o país. Não é para melhorar a sua visão sobre o mundo, o seu país, a sua terra. É o sítio onde se agarra para ter um emprego. Por isso esta coisa terrível das jotas dos partidos. Ser um mecanismo de entrada imediata nos fluxos do poder sem ter vida própria. Sem ter conhecimento. Sem ter entrado no mercado de trabalho. Sem ter entrado no mercado de trabalho. Oh, meu caro amigo, a pergunta que eu faço é para onde iremos nós? É verdade. Ou seja, se nós queremos democracia, temos de nos autocorrigir primeiro e temos a humildade de dizer temos de ser outros. Porque se não formos, ninguém acredita em nós. Doutor Ângelo Correia. É um prazer vê-lo. Engenheiro Ângelo Correia, muito sempre um prazer obrigado. estar O com gosto você. foi um gosto muito grande, Muito foi uma obrigado. bela lição que Até tivemos sempre, aqui por amor de hoje. Obrigado. Foi uma pequena conversa. Uma pequena e boa obrigado. conversa. É Obrigado. sempre obrigado. Foi um gosto grande. Boa noite. Boa noite, boa noite. Doutor Ângelo, Engenheiro Ângelo Correia, hoje, aqui neste programa. E como isto é um programa em onda, também continuamos a olhar para o passado, mais recente e mais precisamente para Lisboa, da década de 90, com o livro, à boleia deste livro, LX, vou mostrar, LX90, da autoria da jornalista Joana Stichini Vilela, estou a dizer bem, já vou cumprimentar a Joana, que nos leva numa autêntica viagem no tempo. Joana,
Boa noite, obrigado Olá, por ter boa vindo. noite. Como vai? Stickini, disse Stickini, bem. Muito perfeito. bem, Joana. Estive a ler este livro todo, estes 2 dias. Sabe que a década de 90 é, por assim dizer, a minha década também, não é? Mas menos vivida do que esta. Este não é o primeiro livro, já houve outros. Este é o último. O último, já Ou houve seja, 70, não, 60, 70, 80 e 90. E depois há um spin-off, spin-off como se diz nas séries, Nas séries, mas claro. que é a ideia destes livros sempre foi tornar a história um tema cotidiano de conversa. Isto é um verdadeiro livro de história mesmo. E o Joga vai um bocadinho mais longe porque traz para a conversa uma geração mais jovem e a ideia é cruzar gerações. Portanto, corre o século XX todo e cada narrativa tem um jogo daqueles jogos tipo almanaque associados, desde as bonecas de papel, as escadas e serpentes e por aí fora. Oh, Joana, de todas das décadas que escreveu, esta é a que mais impressionou ou outra, ou houve? Isto da década de 90 é uma torrente, estamos a falar de Lisboa, não é? Lisboa, mas pois até é. um fenómeno que se percebe é que, à medida que os anos vão avançando, a história vai se tornando... não é Lisboa, mas os acontecimentos tornam-se mais nacionais, embora seja sempre Lisboa, Porto. Sim, claro. Mas nos anos 60 a vida em Lisboa era de facto muito diferente da vida no resto do país. Hoje em dia continua a ser, evidentemente, mas claro. essa diferença vai-se atenuando ligeiramente. Sim, claro. Mas, por exemplo, uma das figuras que aqui está é o Pedro Abrunhosa, Sim, claro, que é que de é do Porto, Porto, claro, não é? exatamente. E que teve uma influência Sim, nacional. sabe que... Deixe-me Sim. puxar varas à minha sardinha. Alguns dos acontecimentos que aqui estão, eu vi alguns. Eu fiz a inauguração da ponte de Vasco da Gama Vasco da para a Gama, RTP. sim. Na altura trabalhava na RTP e muitos outros acontecimentos. O nosso país é isto, tudo se passa em Lisboa, os grandes concertos, os grandes É acontecimentos. verdade, é tudo. verdade. Mas por isso é que... E eu sou do Porto, como sabe, não é? Eu sei, mas e aliás... Mas o Pedro Abrunhosa faz parte, claro, da história dos anos 90. Incontornável nos anos 90 e na história do país. E história, claro. E muitos destes acontecimentos são nacionais, embora também haja esse São foco nacionais, no local e na como é que era a vida noturna, os restaurantes, Tudo, tem os tudo aqui, está tudo aqui, protagonistas, as vi pessoas. tudo, tive a ver tudo. Pronto, é a tal viagem. Em termos de décadas, quando nós estamos a trabalhar nelas, elas vão se tornando fascinantes. Eu não tinha tanta vontade de fazer este livro, por um lado, por já tinha feito vários, às vezes queremos ir para outros projetos, pensei, não passou ainda tempo suficiente, entretanto passou de facto tempo suficiente, comecei a sentir mesmo... E ficou muito impressionada com esta década? O que eu senti, que foi curioso, foi, eu trabalhei 2 anos e meio neste livro. 2 anos e meio. 2 anos e meio, entre pesquisa e Pois isto é um depois trabalho execução. imenso, estive a ver. Sim, para aí um ano e meio em pesquisa e no fundo, a planear, a desenhar o livro, porque temos de pensar o que é que vai entrar, o que é que não entra, é fotografia, é ilustração e por aí fora, e depois, passado algum tempo, entram o designer, o Pedro Fernandes, que é coautor, a pesquisa de imagens da Ágata Xavier e depois alguns colaboradores. E o verão passado foi muito, muito intenso. Foi assim uma loucura. Não fiz férias, nada. E estava a trabalhar de uma forma tão intensa, a viver isto, não havia uma folga, a dormir pouquíssimo. E de repente tive assim uma pequena... De repente eu senti, esta década, isto foi a minha década. Pois foi. Eu Estou a olhar para si e disse, Joana, cresci, eu entrei nos anos 90 com 9 anos. 9 anos, não é? Mas percebi de onde vinham os meus valores, as coisas em que acredito. Acontece tudo nesta década. É uma década por um lado, de grande otimismo. Também é uma década de grande expansão do país, vem Grande os dinheiros crescimento. da União Europeia, vem tudo. Exatamente. E além disso, havia uma grande crença num futuro melhor. E as pessoas iam fazer por isso. Iam juntar-se todas, iam para a rua manifestar-se. E não eram quesílias pequeninas e lutas Eram partidárias. grandes lutas, como a Ponte 25 de Abril. A Ponte 25 de Abril, o Lusitânia Expresso com Timor-Leste, Timor-Leste, os agricultores, depois eram... caíam ministros. Caíam ministros, sim, mas ao mesmo tempo tivemos Cavaco Silva com 10 anos como primeiro-ministro, até 95, e depois quando muda, é uma mudança que toda a gente se lembra, eu lembro perfeitamente da campanha de António Guterres, quando é eleito, por exemplo,
quem fez a campanha, quis falar com o Edson Ataíde, que tinha feito a Exatamente. campanha do Traz o Toxin e também. que traz o Toxin, que eu Está também aqui me no lembro livro. muito bem, e quem viveu então como adolescente esses anos, lembra-se muito bem do anúncio do pastor, não é? Do pastor, Que claro. está no meio das ovelhas e diz Toxin e tal. E Estão aqui todas as referências da década de 90, de facto. a ideia é, portanto, temos uma. Quando se planeia um livro deste género, tem de se pensar que tem de haver um equilíbrio de anos, mesmo que aconteçam muitas coisas importantes e interessantes que eu quero contar e quero ir atrás da história no início da década. Tem de haver algum. Tenho de me conter, porque preciso depois ter espaço para as outras coisas. E depois temas. Isto tem uma linguagem muito magazinesca, é um bocado uma homenagem à linguagem editorial, em que se cruzam o texto, a ilustração, a fotografia, a infografia com os números e tal. Isso é magnífico para no livro. para contar a história. A história é o que interessa, e no fundo, e aí é muito jornalístico. Sem não é? dúvida. Os jornalistas querem contar a Conta a história. história, claro. E a ideia aqui é essa, por um lado, fazer isto de uma forma sedutora, para as pessoas quererem ler e quererem saber, e por outro, mostrar às pessoas, ao cidadão comum, que a nossa história é mesmo a nossa história, não é uma coisa distante que está num volume, um calhamaço cheio de pó que ninguém tira da estante. É uma coisa para nós lermos, para percebermos, para trocarmos opiniões, para conversarmos, para nos juntarmos. Nós hoje em dia vivemos muito isolados nas nossas bolhas, não só por estarmos mais em casa e com o telemóvel, mas nas nossas bolhas de opinião. Sem dúvida. Nos anos 90 havia se calhar um cruzamento maior de pessoas, lidávamos na escola com todo o tipo de pessoas vindas de vários sítios, e isso é muito enriquecedor. E a ideia aqui também é essa, é juntar diferentes sensibilidades, mesmo. Há muitas entrevistas, há esta sim. questão da memória viva. Houve aqui um trabalho magnífico de E pesquisa e não só mas para mim, de quer dizer, entrevistas. é difícil, é duro, não vou dizer que isto é facílimo, dá muito trabalho, mas é um grande privilégio, porque estas pessoas uma coisa que eu percebi ao longo destes anos, eu que fiz o primeiro livro, a ideia surgiu em 2010 e o primeiro livro sai em 2012, e estamos, entretanto, em 26. E uma coisa que eu me apercebi ao longo de centenas de entrevistas com protagonistas destas décadas e de todas as áreas, seja das artes, da ciência, do desporto, da noite e por aí fora, da televisão, uma coisa que se percebe é que estas pessoas têm normalmente uma série de traços em comum, que são pessoas muito apaixonadas, com visão, com paixão, com capacidade de trabalho, e tem esse sonho, tem essa capacidade de sonhar. E é muito curioso ver que é igual nos anos 90, nos anos 60 e nos anos 90. É quem sonha, não é? São décadas de transformação do país e das pessoas estarem a receber coisas novas, não é? Todas as décadas têm... Se quisermos fazer assim, uma coisa muito minimalista, mas podemos pensar nos anos 60 como uma década com grande sede de liberdade, porque vivíamos em ditadura, no Estado Novo. E com a guerra colonial. E, portanto, uma década dura, mas em que há muito sonho. Anos 70 é uma década dividida ao meio por um acontecimento fundamental na história do século XX, aliás, estamos quase lá, que é o 25 de Abril, e que transforma o país completamente. E, no fundo, conseguimos a liberdade, o que é que vamos fazer? Há uma grande turbulência que é perfeitamente natural. Natural, sem dúvida. E começa a constituir-se um Estado democrático, à procura dessas bases. A década de 80 é a base. Década de 80, base, temos um Estado democrático, queremos fazer parte. Finalmente entramos na CE. E nos anos 90 é a explosão. Acontece tudo. Acontece tudo. Autoestradas, CCB, ponto vasta gama. A nível de obras públicas, televisão sim. privada, Sim. o jet set também. Mas sim, e dos média, é a década de ouro dos média. Mas e as grandes bandas também. Também temos música, temos a noite a explodir. A noite de Lisboa. A noite de Lisboa e também fez do muita resto coisa do país. na noite de Lisboa, não é? Sim, e com vários tipos de noite, desde a cultura de dança a uma cultura mais ligada ao jet set. Dos piercings, das tatuagens, acontece tudo. Sim, é uma década de grande transformação e de grande liberdade. Liberdade de tentar coisas e de liberdade pessoal, parece-me. E se calhar também é uma década onde há mais poder económico no país, não é? Sim. As pessoas ganham mais. As pessoas sentem que vão chegar a algum sítio.
Eu vou trabalhar e vou subir na vida. Embora depois este otimismo no final da década nos traga já uma série de questões que começam a pôr-se com o consumo, como os créditos pessoais e créditos de habitação e por aí fora. Portanto, as pessoas começam a endividar-se muito, uma questão que se tornará de facto um problema no século seguinte e no milénio seguinte. Mas quando se chega ao século XXI, é com grande otimismo. Isto vai ser sempre para melhor. E, sobretudo, estas pessoas são pessoas de grande coragem. Há muitas histórias aqui que me fazem... Por isso é que eu digo que sou uma privilegiada, porque eu pude ouvir estas pessoas e conhecê-las. E todas elas falam ainda com um entusiasmo extraordinário sobre as coisas. E contam as histórias, mas falam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não se gabam, nada. Não. E eu perguntava muitas vezes, mas porquê que fez isso? E é uma pergunta que eu faço sempre. E eles, regra geral, a resposta não varia muito. É porque tinha de ser. Tinha de fazer. Joana, e fica por aqui agora? Ou acha que este século já não traz tanta diversão quanto isso? A dificuldade deste século, por um lado, eu pessoalmente tenho muitas coisas que gostava de fazer, e às tantas, e está tanto trabalho que eu... É jornalista, televisão, rádio, enfim, faz tudo, não é? Sim, passei pelos vários meios e faço os livros, enfim. Há uma questão muito importante na década de 90, que é a última década da cultura única, a dita cultura única. Isto tem a ver com a internet. A internet torna-se transversal aí em meados da década de 90, embora transversal, mas ainda se paga por minutos. Ainda se paga bastante, eu faz sei. Aquele barulho, a linha, Fica aí para ver os computadores, eu trabalhava já e era uma chatice. E demorava tudo imenso tempo, eu estou a fazer um download, daqui a 2 horas, se calhar já está. Mas a internet traz uma coisa muito positiva, que é... dar voz a qualquer pessoa, é podermos ter contacto e ter acesso a conhecimentos que não teríamos de outra forma. Portanto, há uma democratização do acesso, mas, por outro lado, isola-nos muito em nichos e, em vez de termos uma cultura à qual todos estamos ligados, como se houvesse um chão comum, acabamos por começar a separar-nos. E agora, se calhar, estamos assim, pelo menos no ponto mais alto que conhecemos desse isolamento. Portanto, daí a dificuldade. Os anos 90 têm uma cultura única. A Expo 98 foi um acontecimento que uniu o país, mas toda a gente passava um filme na televisão, por exemplo, fala-se do Império dos Sentidos, exatamente. Era um acontecimento. No segundo canal. Exato, no segundo canal. A partir das 10 da noite. Um escândalo. E é um escândalo, porque... E, na verdade, aquilo depois já nem me lembrava disso, há tive a ver isso. Lembro-me perfeitamente, mas já me tinha passado. Mas porque os miúdos falam na escola e se calhar nem viram o filme. E hoje em dia é isso. E hoje em dia, quer dizer, existem pontos em comum e há uma coisa importante, que é não dizer os miúdos hoje. Pois, claro. Não, os miúdos são... eu tenho filhos e lido muito com miúdos que estão a crescer e parecem-me igualmente ou mais capazes. É porque esta geração viaja pelo mundo e nós não viajamos, a minha, não é? Exatamente, eu viajava, eu também fazia o Interrail, mas a maioria não. Sim, fiz e trabalhava e andava de mochila às costas para pagar as viagens, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. Mas estes livros, a ideia também é muito essa. Eu sempre gostei muito de viajar e chegou uma altura com filhos e tal, a vida muda, não é? E com isto fiz muitas viagens, muitas conversas, muitas histórias. Acaba por ser quase uma coisa compulsiva, porque depois começamos a pesquisar e não conseguimos e vêm umas atrás das outras. Joana, parabéns, olha, fiquei encantado com este livro. Fui revisitar muitas coisas que eu vivi e outras que não conhecia também. E vamos esperar pela próxima década agora deste livro. Vamos ver, ou então ler os que estão para trás. Os que estão para trás. Joana, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E esta é uma casa sua. Vamos acompanhá-la. E quando tiver, combinado. Voltaremos a conversar. Fica combinado. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Como habitualmente está na altura de conversarmos com mais um português no mundo, neste caso é uma portuguesa. Vamos falar com ela. Ora, vamos viajar até ao Brasil, mas com sabor a Portugal. Vamos falar com a Helena Moreira, que já estou a vê-la ali no ecrã, que é proprietária e chefe dos restaurantes Delícias Portuguesas em Florianópolis. Helena, boa noite.
Muito obrigado. Boa noite. Helena, a sua história é incrível. Como é que vai parar ao Brasil já desde 74, não é? Pois é, assim, como é que vou parar? Obedecendo os meus pais? Meus pais é que tomaram essas decisões. Na época eu era muito criança, então Pois, claro, nós viemos sim. viemos em 74 para Manaus, onde vivemos alguns anos, depois fomos para o interior de São Paulo e depois voltamos para Portugal, onde eu vivi a minha adolescência até os 18 anos, e então voltamos outra vez para o Brasil, nessa altura já para ficar definitivamente. E depois de alguns anos eu vim parar a Florianópolis, que é onde eu vivo há 30 anos exatamente. Oh, Helena, dizem que é a melhor zona do Brasil. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito feliz aqui, mas eu adoro o país todo. Há lugares no Brasil que são muito próprios, que têm uma identidade muito fora do comum. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente... Diga? É todo um mundo, de facto. Pois é, o norte do Brasil é extremamente interessante, não só pela natureza, mas pela cultura do povo. Sim. O estado de Minas Gerais é muito típico. Então, aqui o sul, nós temos a cultura europeia muito mais no dia a dia, porque Sim. há os descendentes de Alemães, italianos, de italianos. portugueses, etc., etc., estão muito claramente representados, mas ao mesmo tempo tem a mistura, o sabor da mistura com o brasileiro, que é fora de série. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo o Brasil. Eu Claro. moro aqui porque quero morar aqui. Porque quer morar aí. Oh, Helena, mas aqui em Portugal é da Póvoa de Varzim, não é? Eu sou de São Pedro de Rates. Ai, São Se Pedro eu de disser que Rates. sou da Póvoa, vão me bater. São Pedro de Rates, exatamente. E ainda tem ligação a São Pedro de Rates ou já é uma terra longínqua? Tenho, claro, claro. Tenho a minha tia Júlia, minha tia favorita. Né? É? Tem alguns tios e primos. E a família do meu pai é de São Pedro de Rates. E a família mais longe da minha mãe também era. Mas a mãe nasceu em Lisboa e foi criada em Lisboa. Aham. O meu pai é que era de Rates e depois, jovem, foi estudar em Coimbra. E depois juntaram-se os dois para fazer esse mundo maluco, vieram para o Brasil. A mãe era bailarina, o pai era filólogo. Então como é que a Helena vai Enfim. dar em chefe e dedicar-se à culinária? Porque eu não era tão culta quanto os meus pais. Mas hoje É que, na verdade, ser chefe de cozinha não foi assim uma escolha, foi um empurrão que a vida me deu. E um belo empurrão, oh, Helena. Tem um restaurante ou vários aí em Então, Florianópolis? Eu tenho 3 casas com perfis diferentes. Então, O restaurante principal já tem 22 anos, mas eu comecei antes disso com um café e pastelaria. E assim, a empresa vai fazer, já tem 28 anos. certo. E eu tenho mais 2 casas com perfis um pouquinho diferentes do restaurante para atender públicos diferentes. Então, as duas casas são de quê? Então, mas a cozinha foi uma coisa que a família me incentivou muito, meus irmãos gostavam muito do que eu fazia. Depois também, assim, a vida não foi fácil para nós. Então, eu fazia muita coisa para complementar a renda, entende? Claro, claro. E aí foi fazendo muito sucesso e as pessoas tens que fazer, tens que empreender, tens que ter isto, tens que fazer aquilo. Eu vi que tinha mercado, eu vi que conseguia começar devagarinho e foi assim que a vida foi me empurrando para aí. Oh, Helena, e então o seu restaurante é de quê? De comida portuguesa também? Então, eu sou essencialmente uma representante da nossa Portugal. comida portuguesa, mas eu sou uma cozinheira portuguesa um pouco rebelde, porque eu refaço os pratos, rebatizo, mas eu tenho assim, a identidade portuguesa é muito característica, sabe? Não há como não saberem que eu sou portuguesa, apesar de eu já falar com menos sotaque, porque é normal, depois desses anos todos, a identidade é muito clara, que o que eu faço é bem português.
E eu vou tendo um respeito muito grande por parte dos brasileiros. Sem dúvida, já construiu a sua carreira aí, Helena, e isso leva-me a perguntar, para terminar, a sua vida vai ser aí, claro. Eu gosto imenso, eu tenho saudades de Portugal, eu tenho saudades da família, eu me identifico com Portugal, mas a minha vida está toda aqui e eu não posso agora, depois de tudo que eu recebi do Brasil, simplesmente virar as costas. Eu tenho que ficar aqui, sabe? Sei. E acho que faço muito bem, é uma maneira de expandir a nossa cultura para fora de Portugal. Sem dúvida, é uma bela representante do país no Brasil. Helena, muito obrigado, muitas felicidades. Um dia que formos a Florianópolis, vamos visitá-la, com toda a certeza. Eu espero que sim, eu espero que sim. Muito obrigado, Helena, muitas felicidades Eu e é que obrigado por este agradeço. momento. Obrigado, boa noite. Helena Moreira, uma Obrigada, boa portuguesa no Brasil. Antes de um intervalo, já a seguir a informação objetiva com a Estela Machado, em um intervalo curto, voltamos já. Ora, ao meu lado já cá está a Estela Machado para a informação objetiva. Estela, boa noite. Olá, Júlio, Estás boa a noite. gostar do programa? Foco da informação hoje. Gostei muito de ouvir o Ângelo Correia, Sem dúvida. porque para além de uma conversa distendida sobre a atualidade e sobre os nossos dias democráticos ou menos democráticos, como ele bem Uma bela assinalou. reflexão. Bom, vamos Foco de hoje, vamos a informação. falar de um assunto que também diz respeito à nossa democracia, como ela vai, o PRR. Vamos fazer aqui uma abordagem depois do Ministro da Economia e Coesão Territorial ter falado ontem na Covilhã, num encontro que, de resto, o Conta Lá acompanhou, a Summit, e vamos falar dessa perspectiva dos 900 milhões de euros que foram reafetados para a competitividade e para a inovação, e vamos ter um convidado também para falar do Vamos a PRR. isso. É já a seguir. Informação objetiva é obrigatório. Aqui, sempre com a Estela Machado. Bem-vindo. Vamos colocar a objetiva na reafetação pelo Governo de mais de 900 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para a inovação e competitividade. O Ministro da Economia e Coesão Territorial afirma que a inovação é uma prioridade estratégica porque gera escala, produtividade e competitividade. Castro Almeida acrescenta que o PRR tinha um conjunto de investimentos que se revelaram impossíveis e sem condições de execução dentro dos prazos previstos. O Executivo decidiu, por isso, colocar os mais de 900 milhões de euros num instrumento financeiro para a inovação que está de mãos dadas com a inteligência artificial. As candidaturas apresentadas foram superiores a 1.000 milhões de euros. Estas afirmações e anúncios do Ministro Castro Almeida foram registados no Covilhã Inove Summit, que o Conta Lá acompanhou em emissão especial esta quarta-feira. No discurso de encerramento, o responsável pela gestão do Programa de Recuperação e Resiliência explicou porque é que houve necessidade de reafetar esses 900 milhões de euros. O PRR tinha um conjunto de medidas e de investimentos que se revelaram impossíveis, sobretudo ao nível do sistema de transportes metropolitanos. E então, esses investimentos, nós retirámos-los do PRR e fomos afetar a outros investimentos. Pois bem, eu tenho o gosto de vos dizer que a opção do Governo foi que os mais de 900 milhões de euros que foram reafetados de equipamentos e redes de transportes foram colocados aonde? Num fundo a que nós chamamos e que tem por destino a inovação. Nesta conferência, o Ministro Castro Almeida salientou que o PTRR vai ajudar a financiar a instalação de empresas. Garantiu ainda colaboração com a Câmara da Covilhã e outras para encontrar terrenos para fixar unidades empresariais. Não seja por falta de espaço que não se instalam empresas na Covilhã. Eu quase diria, arranja as empresas que eu arranjo o espaço. Mas é assim que vamos ter que nos entender, é trabalhar em conjunto, Sr. Presidente, é isso mesmo, é trabalhando em conjunto. E nós estamos cientes, como bem disse, o PTRR vai ter uma componente, vai ter financiamento para garantir que não falte espaço para as empresas se instalarem.
Convidamos para estar nesta objetiva Manuel Cordeiro, é Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, é também vogal do Conselho Diretivo da Associação de Municípios e faz parte da Comissão Nacional que avalia o PRR na área do território. Bem-vindo, boa noite, Manuel Cordeiro. Estamos no Conta Lá a acompanhar tudo aquilo que está a acontecer em relação ao PRR e com estas declarações do Ministro da Economia e Coesão Territorial ficamos a saber que há 900 milhões de euros que saíram daquilo que era previsto para outros fins. Ora, porquê é que estas necessidades de reajustamento ainda estão a acontecer quando os prazos começam a apertar? Bem, boa noite Estela, boa noite a todos. Eu queria dizer que, na verdade, percebo perfeitamente o Ministro Castro Almeida. Na verdade, a reafetação de verbas do PRR para outros fins que não estavam inicialmente previstos pode, na verdade, fazer sentido numa altura quando se olha para um quadro em que o principal constrangimento é, de facto, o tempo muito limitado para executar esses investimentos até e durante 2026, portanto, projetos que não podem estar concluídos de forma nenhuma, projetos, inclusive, que não foram iniciados, portanto, projetos que se revelam, ou que se revela totalmente difícil concretizá-los dentro deste calendário, seja por que razão for, burocracia, licenciamentos, enfim. Manuel Cordeiro, mas o calendário já era conhecido, houve um mau planeamento? Eu não sei se houve um mau planeamento. Houve sempre, e o país ainda não ultrapassou isso, demasiada burocracia, licenciamentos muito complicados, parceiros de entidades que tardam em chegar, enfim, impossibilidade também de muitos dos atores, inclusivamente, e falo em causa própria, municípios, de poder avançar com os projetos antes deles serem, de facto, aprovados em sede de autoridades de gestão e, portanto, muitos deles começaram já muito tarde. Portanto, pese embora tenham sido previstos, para além também de, como se sabe, de termos aqui um quadro em que se juntou investimento PRR, em que, paralelamente, o novo quadro 2030, a falta de empresas, a falta de mão de obra, as dificuldades financeiras, portanto, podia ter corrido melhor, podia, é verdade, nem tudo é perfeito, ficou muito por fazer, mas eu julgo que, na verdade, claro que se pode perder aqui um bocadinho esta falta de coerência estratégica com o que foi desenhado e com aquilo que, com esta reafetação, se faz agora, ou até alguma desigualdade na distribuição de fundos, atendendo à maior ou menor capacidade das empresas, inclusive de centros urbanos ou mundo mais rural, mas na verdade acho que faz sentido fazer esta reafetação numa área que, como disse, e o Ministro também referiu, que tem a ver também com a inteligência artificial, que pode ser executada, de facto, num período mais curto e que é um investimento também de futuro. E isso é fundamental no quadro atual para as empresas, a inteligência artificial, porque ela já está entre nós. Ora, e se olharmos para o PRR, o senhor tem acompanhado tudo o que tem a ver com o Programa de Recuperação e Resiliência, e agora temos também o PTRR, que é uma outra pasta. Mas vamos olhar para o PRR porque ele está, digamos assim, com os prazos, como dizíamos, muito próximos do limite. Houve muitas oportunidades, houve aqui também uma tentativa de colocar a transição energética no foco de todo este programa, mas houve também oportunidades perdidas. Que avaliação é que se pode fazer nesta altura? Bem, eu julgo que ninguém pode dizer que o Plano de Recuperação e Resiliência não foi, de facto, uma grande oportunidade, uma oportunidade histórica, inclusivamente, para o investimento público em Portugal. Falamos em cerca de 22 mil milhões, portanto, para responder a esta crise pós-pandémica, para impulsionar a transição climática também, social, digital, e saber também, portanto, são dados que são públicos, que Portugal até apresenta uma execução financeira acima da média europeia, portanto, ali nos 60%. E, portanto, esse é um dado positivo, ainda que esteja abaixo daquilo que se pretendia. E, portanto, como a Estela diz, e é verdade, há aqui um balanço que podemos fazer entre os ganhos e aquilo que se perdeu, aquilo que ficou mais limitado. E, portanto, destaco, como disse, esta escala inédita de investimento e, portanto, permitiu aqui avançar com projetos que estavam adiados ou que as autarquias e PSS e empresas que de outra forma não poderiam alcançar.
aliás, em territórios, no território, inclusive em territórios como o meu, mas em que todo... é a área que bem conhece. Como é que estamos Exatamente. nesse plano? Traduz-se em efetivas obras concretas, em habitação, em saúde, equipamentos sociais também, e portanto para muitos municípios serviu aqui como esta injeção de recursos que não poderiam obter por outras vias. Agora, me refere, e bem, de facto, na vida nada é perfeito, e aqui o curto prazo de execução também foi um handicap, e portanto poderemos aqui, na verdade, perceber que houve oportunidades que foram perdidas ou que foram algo limitadas e que são algo significativas. Manuel Cordeiro, enquanto autarca, dentro dessas oportunidades perdidas, o que é que, por exemplo, no seu concelho gostaria que tivesse sido feito e que não tenha sido possível, desde logo por causa desses prazos limitados para gastar um montante tão elevado? Acabei por referi-lo inicialmente que, na verdade, uma forte, e o país ainda não se livrou disso, uma forte complexidade burocrática em todos os processos. Desde o próprio processo de avaliação das candidaturas até à própria contratação das empresas para executar os projetos que tínhamos em carteira. E depois, esses prazos que me referi há pouco, apertadíssimos, com estes atrasos todos em processo de aprovação, de pagamentos. De facto, isto foi aquilo que mais limitou a execução no terreno. Envolvemos aqui com PRR, com quadro 2030, com falta de empresas e, portanto, o que esteve em causa foi exatamente isso. Agora, é verdade que ficou aqui, aliás, e está mais que visto, este risco enorme de projetos que vão ficar por concluir. E recordar-se-á com certeza na altura que António Costa lançava este PRR e muito falava sobre aquilo que seriam umas oportunidades, quase €1 para Portugal, num quadro que sabemos que tinha sido difícil, isto era para se ultrapassarem os problemas na altura. Manuel Cordeiro, lembrar-se-á que muitos foram os críticos daquilo que seriam as necessidades e daquilo que seria a absorção de alguns dinheiros por parte do Estado contra, por exemplo, o tecido empresarial, a economia, que era bem mais necessitada desses dinheiros. O balanço é, afinal, para que lado? Onde é que a balança pesa mais? É para o Estado ou é para a economia? Eu julgo que esta resposta pode parecer muito... eu julgo para os dois lados, muito sinceramente. Eu julgo que o Estado agora está a apostar muito, aliás, nesta reafetação que faz também, em devolver um pouco à economia aquilo que não estava, na verdade, tanto explanado do projeto inicial. E essa também é uma crítica que eu faço ao plano inicial, porque, na verdade, acho que faltou articulação com o poder local, obviamente que falo um pouco em causa própria, mas é do que conheço mais, com decisões muito centralizadas e que não foram alinhadas com necessidades efetivas do território. E então, em municípios pequenos, na verdade, com menor capacidade técnica e financeira, de facto, essa evidência, portanto, está aos olhos de todos numa execução desigual pelo território. Julgo que agora se dá um bocadinho a mão à palmatória, vá lá. Manuel Cordeiro, que assim terminamos a Objetiva de hoje. Muito obrigada pela sua presença e por este olhar de quem conhece o território e o dinheiro que está a ser gasto no âmbito do PRR. Assim terminamos esta edição de quinta-feira, última desta semana da Objetiva. Estamos consigo sempre às 21h50, de segunda a quinta. Mas não estou sozinha, Júlio Magalhães regressa já a seguir depois do intervalo e ficará consigo a fechar o programa. Pode acompanhar também a atualização das notícias e os desenvolvimentos da atualidade da sua terra, do distrito e do nosso país no site do Conta Lá. Durante todos os dias e a qualquer hora. Boa noite, boa semana. Bem-vindos, de regresso à segunda parte deste programa. Agora vamos falar de um sentimento muito associado à identidade portuguesa, mas não é só portuguesa, mas que hoje atravessa fronteiras. A palavra saudade é este o título, este aqui, do livro de um jornalista sueco, Henrik Brandão Johnson, que está aqui já ao meu lado, que nos vai revelar saudade através das histórias de imigrantes, sobretudo dos Açores, marcadas memórias, dos madeirenses também, de Cabo Verde também.
Henrique, muito obrigado por ter vindo. Nós precisávamos de um programa inteiro para explicarmos aqui às pessoas a dimensão do jornalista que está aqui à minha frente. Porque o Henrique Johnson, o Brandão é de quê? Brandão era minha ex-esposa, estamos separados agora. Assim, Mas era quê? Porque na Suécia, assim, quando a gente casa, a gente pega o nome da Eu mulher sei também. que é também, mas a sua mulher é de onde? É ex-mulher? Brasileira, carioca. Brasileira, carioca. Carioca. E este Brandão é um nome português quase. Não, é português. Pois claro. Ora, o Henrique Brandão Johnson tem uma carreira de jornalista, enfim, é o homem que transmite para a Suécia e para o mundo tudo o que se passa no mundo e sobretudo na América Latina. É correspondente, já viveu as grandes convulsões políticas, sociais, económicas de toda a América Latina. É sueco, foi para o Brasil, vive há 25 anos no Brasil. 25 anos. E ainda é correspondente de... Dagens Nyheter. Da Suécia. Sim, que significa Diário de Notícias. Diário de Notícias. Que, bem, tínhamos de estar aqui a falar um programa inteiro da sua carreira, mas o que nos traz aqui este livro, Saudade. O que é que... a sua ligação a Portugal, na década de 90... 90, e foi aqui a primeira vez em 92, voltei em 96. E na Expo, não é? Isso, trabalhei no Expo em 98. E 8 também, No não é? pavilhão da Suécia. No pavilhão da Suécia. E em 92 vem a Portugal porquê? E foi cobrindo a Exposição Mundial em Sevilha. Em Sevilha, E alguém claro. me falou, olha, vai para Portugal, vai para Lisboa, é muito perto, 5 horas de autocarro. Então foi. Cheguei aqui em 92 e adorei. Sim. Mas já estava no Brasil. Não, estava na Suécia. Estava na Suécia, depois é que vai para o Brasil. Suécia, eu era, assim, um jornalista pobre, então, nessa época Portugal estava barato, então por isso foi para Lisboa. Pois, Henrique, entretanto, pega na palavra saudade, que é uma palavra muito portuguesa, que nós aqui associamos muito também ao fado, a Lisboa, ao país também, mas o Brandão pega, o Henrique pega, estou agora no Brandão, o Henrique pega na saudade com os imigrantes da Madeira para a Venezuela, dos Açores para os Estados Unidos, depois para Cabo Verde. Sim. Porque a saudade é mais forte quando se sai de uma ilha? Eu acho que sim, porque pessoas que moram numa ilha é uma coisa... São quase isolados. Então, qualquer um que vai mudar de um país para outro país vai ter saudade da terra natal. Mas se você é de uma ilha, é uma saudade mais profunda. Porque foi para Central Valley, Vale Central, em Califórnia. Na Califórnia, onde há açorianos. Bem, Sim, as suas histórias lá, são impressionantes, dos sim, açorianos. E eles não só sentem falta das ilhas, sentem falta do mar. Porque Vale Central fica 200 quilómetros do mar, assim. E os açorianos, a comunidade, tem aqui histórias impressionantes de açorianos nos Estados Unidos, do momento em que foram, do que é que construíram lá. Sim. E sobretudo, das saudades que tinham, embora muitos já sejam mais americanos que açorianos, mas mesmo assim mantêm. Eles mantêm a cultura. E todo ano, em junho, eles têm essas Holy Ghost festas. Pois tem. Festas de Espírito Santo, que são mais importantes nos Estados Unidos em próprio das horas hoje em dia. Pois são, muito então, mais. juntam, eu acho que eles têm, assim, durante 3 meses, eles têm 90 festas de 90 diferentes cidades. Assim. Henrique, e percebeu que esta palavra saudade tem tradução no mundo inteiro ou é uma coisa muito portuguesa? Muito português. É? Muito português. Embora assim. o Henrique aqui diga várias vezes que quando está no Brasil tem saudades da Suécia, quando vai para a Suécia tem saudades do Brasil. Sim, é assim, minha vida é assim a sua agora, vida né? foi, não é? Mas eu estou assim, aceitando isso, porque depois que encontrei com essa palavra, minha vida ficou mais ampla, assim. Porque agora tem uma palavra, assim, é saudade que eu tenho quando estou no Rio sentindo falta da Suécia, quando estou na Suécia sentindo falta do Rio, o Brasil, assim. E de Portugal? Portugal está lá no meio. No meio, assim, né? Porque foi uma época que eu fiquei com... Não aguentei Brasil mais, porque era tantos escândalos, assim, então, e não queria voltar para a Suécia, porque a Suécia é também um pouco chato, frio, assim. Então eu pensei, tá bom, talvez Portugal vai ser o meu país, assim. Mas depois eu fiz paz com o Brasil de novo, assim. Mas estou sempre em Portugal 2, 3 vezes por ano. Fico aqui, estou muito bem aqui. E esta palavra saudade para si tem um significado especial
quando fala destas comunidades, dos portugueses na Venezuela, dos portugueses nos Estados Unidos, ou madeirenses na Venezuela e açorianos nos Estados Unidos? Sim, porque saudade é uma coisa muito... Quando você é imigrante, você migrou alguma vez na sua vida? Sim, eu vivi em Angola, depois vim para Portugal. Então você sabe que é saudade, né? Porque saudade é dois... Mas nós temos essa coisa da saudade em Portugal agora. O sueco é mais difícil. Sim, mas assim, a saudade era uma coisa só portuguesa, assim, mas não é mais. Porque agora o nosso mundo é globalizado e a norma é que a gente nasce num país e a gente vai para outro. Em Portugal é muito comum, em outros países também. Então, eu acho que daqui a 10, 15 anos, essa palavra saudade vai ser usada em inglês, mandarim, assim, porque é uma coisa da migração. Aliás, o Henrique faz aqui muitas citações de escritores portugueses, mas também de músicos brasileiros que cantam muito a saudade. Sim. A música brasileira é cheia de saudades. Assim, quase cada música tem a palavra saudade. E assim, eu acho que eles tratam saudade muito bem na música. No dia a dia, no Brasil, eu acho que eles usam saudade demais. Eles têm saudade de sorvete, saudade de um bar que fechou, saudade de uma amiga que encontrou ontem. E tudo é saudades. Aqui eu acho que a saudade é mais profunda. Assim. Mas é mais profunda nas pessoas que saem das ilhas? Sim, ainda mais. Mais? Sim. Impressionou mais as saudades dos açorianos nos Estados Unidos ou as saudades dos madeirenses na Venezuela? Olha, eu acho que os açorianos no Central Valley dos Estados Unidos eram uma saudade muito profunda. Assim. Vários imigrantes que entrevistei, eles choraram. Porque eles querem voltar para Pico, para São Jorge, Faial, assim. Uma casa que visitei, assim, quando entrei na casa, a primeira coisa que vi é uma foto da horta, né, da marina da horta. Então é uma coisa muito presente. Dos madeirenses que foram para a Venezuela é diferente, porque eles adoraram Venezuela, mas muitos tinham que voltar para Madeira. E alguns que estão lá agora não estão numa situação boa. Claro. Eu encontrei com portugueses pobres. E em Cabo Verde? Porquê é que encontra em Cabo Verde a saudade? Cabo Verde não, porque a primeira vez que escutei a palavra saudade foi de Cesária Évora. Cesária Évora, não é? Então por isso eu queria... Foi isso que o motivou. Cabo Verde no livro, assim. E também eles têm uma história muito interessante de migração. Cabo Verde é campeão mundial de migrantes. Não tem outro país no mundo tem uma diáspora onde imigrou tanto. E a maioria foram para Massachusetts, Nova Inglaterra, Rhode Island, esses lugares. Então, eu fiquei lá em Boston, num bairro, e só tinha cabo-verdianos, assim, andando como normal, mesmo que eles são de uma ilhas pequenas, assim. Então, gostei muito. E eles também têm uma saudade profunda, assim. É extraordinário. Olha, e o livro, além da saudade, remete-nos também muito para a história dos Açores, para a história dos Estados Unidos e para a história da Venezuela e de Cabo Verde e da Venezuela, sobretudo. É uma história impressionante das alterações políticas. E eu disse-me que está cá até dia 5 de maio. Sim. Gostava de o convidar de novo até 5 de maio a vir aqui. Sim. Para falarmos daquilo que tem vivido como jornalista. Porque há aqui um episódio que me impressionou bastante, para as pessoas perceberem a dimensão que tem também, que foi a pergunta que fez a Chávez sobre a corrupção. Sim. Que o país inteiro estava à espera. Sim. Foi você que a fez. Sim, eu fiz essa pergunta, sim. Para um sueco, a América Latina é algo estranho? Olha, a Suécia sempre tem uma ligação, sempre tinha uma ligação para a América Latina, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Suécia era um dos poucos países da Europa que ainda tinha uma indústria. Então, quando o Brasil ficou industrializado, Colômbia, foi o Ericsson, LM Ericsson, que fez os telefones. Argentina também? Sim. Então, todas as empresas suecas ganharam muito dinheiro com a América Latina. Assim, Venezuela, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Peru, assim. Então, os suecos entendem na América Latina. Mas, é claro, agora, quando a gente tem guerra em Irã, o Trump, nos Estados Unidos, não chama muito a atenção assim.
México hoje em dia está muito interessante. Assim. Então Também. eu viajo muito para México para fazer matéria. Para fazer matérias para a Suécia, claro, Sim, para o para Jornal da Suécia. Sim. Eu gostava de a convidar outra vez para falarmos dessa experiência sua como jornalista. Aqui no livro também há uma ligação muito forte, só para terminar, entre os açorianos e os suecos nos Estados Unidos. Sim. Há lá uma Sim, zona... eles se encontraram lá no começo do século XX, mas não foi um bom encontro, não. Pois não. Porque os suecos que moravam lá eram muito protestantes. Pois eram. E eles E os tinham portugueses? preconceito com católicos. E os católicos tinham preconceito dos protestantes. Então eles não se casaram, não se falavam na rua e nem fazendo negócio. Era como dois mundos diferentes na mesma aldeia. Exatamente. Desse tamanho, assim. Engraçado. Sim, hoje em dia não tem isso, assim. Olha, parabéns, eu estou encantado com este livro. Hoje é o Dia Mundial do Livro, este é um belo livro. Aliás, já tivemos aqui outro da Joana Schettini, de Lisboa, 2 livros magníficos para as pessoas lerem. E este é de Saudade, do Henrique Brandão Johnson, que vou ver se o convido ainda outra vez até 5 de maio a vir aqui. Seria um prazer. Para falarmos com mais tempo sobre essa sua carreira extraordinária de jornalista e não só, porque houve coisas que me revi muito nas suas viagens com os seus pais e depois na sua vida de adolescente também por esta Europa, Sim. com mochila às costas também, não é? Sim. Henrique, muito obrigado por ter vindo, foi um gosto tremendo. Tá bom. E até dia 5 de maio espero contar Isso. consigo outra vez aqui. Pode ser? Pode. Está combinado. Um grande abraço. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Falamos agora sim. Falamos agora de atletismo. Aveiro e Ilha voltam no próximo fim de semana a ser palco da Maratona da Europa, naquela que será a maior edição de sempre, juntando perto de 22 mil participantes de 82 nacionalidades, distribuídos pelas distâncias dos 42 km, 21, 10 e 5 km. Para nos falar desta prova, cuja corrida de 10 km vai ter a transmissão em direto aqui no Conta Lá, já no sábado de manhã, tenho comigo o Paulo Costa, é o organizador desta prova. Paulo, muito boa noite, obrigado. Paulo, vamos rapidamente dar uma ideia do que é que vai ser este acontecimento neste fim de semana em Aveiro. Boa noite. Muito boa noite, Júlio. Boa noite a todo o auditório do Conta Lá. Um dos nossos parceiros da excelência nesta nova forma de contar o atletismo e os territórios para Portugal e para o mundo. E por isso muito obrigado. Paulo, vamos ter o quê na Maratona de Aveiro? Bem, provas não faltam, gente não falta e, sobretudo, um grande acontecimento e com um grande retorno para a região, não é assim? Sem dúvida. Mais de 20 mil participantes, 82 países, inclusão do início ao fim, não só com cadeiras de rodas, vamos totalizar 24 cadeiras de rodas oferecidas a crianças com necessidades especiais. As medalhas foram todas elas desenhadas por meninos com paralisia cerebral de instituições do território, mas acima de tudo é uma celebração, é um palco onde se celebra Aveiro, acima de tudo, o município de Aveiro é nosso co-organizador, mas também o Turismo do Centro de Portugal e o município de Ilhavo. E estamos todos com este cenário incrível, uma Expo que também bate todos os recordes em Portugal, mais de 50 expositores em 5 mil metros quadrados de área, para onde vão passar grupos culturais, grupos desportivos, casos de superação, como o do Júlio Mamoto, que pesa 300 quilos, vem fazer os 10 quilómetros, que o Conta Lá vai transmitir no sábado, mas eu acho que está tudo preparado neste cenário mágico da Ria de Aveiro, que nos liga até ao Atlântico, à Praia da Barra e à Costa Nova, mas dizia que está tudo preparado para uma grande jornada de promoção da saúde, do desporto, do bem-estar e de um território que todo ele é maravilhoso do centro de Portugal, com os ovos moles de Aveiro, com a Rota da Bairrada a oferecer uma garrafa de espumante a cada um dos participantes e por isso acho que vai ser fantástico, mas sublinhar e vincar aqui a minha gratidão ao Conta Lá por estar a contar as histórias que raramente são contadas. As histórias de superação, as histórias de valorização do território económico, cultural e desportivo e que tantas vezes são esquecidas e que sim, essas sim, das gentes da terra, que fazem com que estas terras e estes territórios que todos nós amamos tenham verdadeiramente vida e vitalidade. Paulo, uma organização e um fim de semana que tem mais de 20 mil participantes é notável e a ideia não é só correrem, embora, enfim, esta gente hoje é muito apaixonada por correr, mas a ideia é passar outros valores também, não é? Como a sustentabilidade, o ambiente, a saúde, tudo está incluído nessa organização, não é? Sim, Júlio, a sustentabilidade. Hoje eu acho que na linha da frente a sustentabilidade da saúde mental, por exemplo, a corrida hoje
transformou-se num palco também de interação social, de partilha e de experiência. Não é só correr, é viajar, é fazer ligação emotiva e humanista aos territórios, e por isso hoje o desporto, através da corrida, está a servir para muitas plataformas de aumento da sustentabilidade. Aqui também a sustentabilidade ambiental, carros elétricos, materiais recicláveis, utilização de materiais endógenos das medalhas, das cortiças, da produção 100% nacional das nossas t-shirts, e por isso há aqui toda uma organização que vai envolver mais de 1000 pessoas no sábado e no domingo e que resulta nesta valorização do território que todos nós estamos empenhados em contribuir para enriquecer aquilo que é a vida social e humana e económica deste magnífico território. Só para terminar, Paulo, para além dos 20 mil participantes, gente anónima que vem de todo o país e que hoje aterra em Aveiro neste fim de semana, há grandes nomes também da maratona que vão estar presentes. Sim, temos uma elite mundial, temos alguns dos melhores atletas que estão patenteados pela World Athletics, que vem da Etiópia, do Quênia, de Marrocos, uma grande estrela da Dinamarca, também ele, que vem lutar certamente pelo pódio, e depois quer nos 10, nos 21 e nos 42, todas as distâncias, todas elas homologadas pela Federação Portuguesa de Atletismo e pela World Athletics, mas temos aqui os grandes nomes do atletismo português, desde a Susana Godinho, a Carmen Martinha, a Rafaela Fonseca, uma série de atletas que vêm a lutar certamente pelo pódio e vêm também eles a engrandecer esta reunião de que o atletismo está a patentear aqui em Aveiro com este cenário. Penso que vai dignificar não só a região centro como Portugal, fora das duas grandes cidades, quer Lisboa, quer o Porto, têm duas grandes maratonas, mas eu acho que é de salutar perceber que há outras cidades que estão a construir projetos de grande envergadura desportiva e também de promoção dos territórios, e Aveiro acho que está na linha da frente a oferecer uma experiência que é verdadeiramente transformadora e que oferece esta magia e que é impossível, ou será impossível, ficar indiferente, e que o conta lá no sábado, nos 10 quilómetros, também aqui uma inovação total no atletismo em Portugal. Nós vamos ter o desafio dos canais, temos milhares de atletas que vão correr os 10 quilómetros no sábado, mais os 21 ou os 42 no domingo. E por isso há aqui razões suficientes para que passem aqui pela Expo Maratona certamente mais de 30 ou 40 mil pessoas, mas que no sábado de manhã, com o Conta Lá, com o Júlio Mamute e com milhares de pessoas que vão certamente celebrar esta forma viva de sentir a vida e os territórios. Sem dúvida, e o desporto, e a educação e a saúde também, para além de conhecerem Aveiro e Ilhavo, que são duas belas localidades do país, das mais bonitas do país. Paulo, muito obrigado, boa sorte, bom fim de semana e boa organização também. Um grande abraço. Um grande abraço, Juca. Fica o desafio para que eu participes também. Eu participo aqui na caminhada de domingo, que sei que gosta muito de caminhar. Há ovos moles no percurso, fica já o desafio. Isso é importante. E por isso um grande abraço a toda a equipa do Conta Lá e ao auditório do Conta Lá. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Conta Lá em direto no próximo sábado e ao longo do fim de semana, não só a contar o que é esta maratona, mas também a contar o que é o território. De resto, o Conta Lá está desde o início desta semana a percorrer já o país na Nacional número 2, numa viagem que vai durar 7 semanas e que hoje teve paragem em Santa Marta de Penaguião. Luís Varela de Almeida faz-nos agora o resumo do dia de hoje. Ora, veja. Hoje estivemos em Santa Marta de Penaguião, neste quarto dia da Rota da Estrada Nacional número 2, quilómetro 81, no coração do Alto Douro Vinheteiro, no meio destes socalcos maravilhosos desta região. Abordámos vários temas, obviamente o vinho que dá o motor a esta região, a crise que se está a sentir relativamente aos vinhos do Douro, ao vinho do Porto. Tivemos aqui também os principais protagonistas do Conselho, nomeadamente pela parte institucional, a Presidente da Câmara Municipal e também o Vice-Presidente, que nos fizeram um retrato daquilo que é o Conselho atualmente. Estivemos também a falar com o pai da Nacional 2, o fundador deste projeto, que pede uma unidade de missão do Governo com os vários ministérios para investir na Nacional 2 como um desígnio nacional até para o turismo. Da parte da tarde também estivemos com a parte da cultura. Ouvimos um grupo de cantares da Associação Cultural de Lobrigos, ou o Centro Cultural e Desportivo de Lobrigos, que aqui fizeram uma belíssima
atuação. Também estivemos e vimos e ouvimos aquilo que são os bombos da Associação Desportiva e Cultural de Paradela do Monte, que aqui fizeram também uma outra pequena atuação. Paradela do Monte, que fica na Serra do Marão, e já sabemos que para lá do Marão manda os que lá estão. Assim foi, assim é, e acreditamos que assim continuará a ser. Também estivemos com o grupo dos Zés Pereiras. Explicámos o que é isto do grupo dos Zés Pereiras, que também tocaram aqui uns bombos. Falámos também da problemática da falta de bombeiros e como os bombeiros têm uma importância fundamental nestes concelhos mais despovoados e do interior do país. E depois também as nossas repórteres que estiveram em direto, a Maria João Costa e a Regina Nunes, que nos mostraram aquilo que é o melhor do concelho e aquilo que as pessoas podem aproveitar, podem experimentar, visitar e comer se vierem a Santa Marta de Penaguial. E amanhã, sexta-feira, vamos ao Peso da Régua. Estaremos lá também durante o dia, entre as 11 da manhã e as 5h30 da tarde, para vos levar aquilo que é o melhor desta região no final desta primeira semana da Rota Nacional 2, aqui nesta região do Douro, que, como Miguel Torga disse, é o sol engarrafado. E é assim que nos despedimos hoje deste programa e desta semana também. Vamos voltar na segunda-feira e temos bons motivos para estar desse lado. Vamos ter aqui o Diogo Ribeiro, um campeão da natação, com o Alexandre Okoshi, que foi outro campeão da natação. Vamos ter duas gerações aqui juntas para conversarmos. E vamos ter também uma das escritoras mais lidas em Portugal, Margarida Rebelo Pinto, é a nossa convidada na próxima segunda-feira. Até lá, desfrute o fim de semana. Nós vamos fim de semana, segunda-feira, às 21 horas. Estamos aqui. Boa noite. Até segunda.